Vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo, eu com a minha já tradicional colinha, que nada mais é que a materialização daquilo que os nossos amigos espirituais gentilmente fazem chegar até nós. Aí nós selecionamos, né? Nós que achamos que fomos nós, mas na verdade são os nossos amigos, dando um toque, olha, põe isso, põe aquilo, faz assim, faz assado, mas enfim, com certeza, tudo sempre com a colaboração da nossa Maria da Cruz, que é a mentora da nossa casa e idealizadora dos estudos. Com certeza, ela dá uma assessoria para todos nós que participamos aqui do estudo. Para quem não conhece Maria da Cruz, sempre no início dos trabalhos eu coloco uma foto que é um retrato. Aquela é a nossa famosa Maria da Cruz, tá bom? Para não ficar longo, vamos dar início aos comentários desta noite. Vamos lá? A pergunta 645 fala o seguinte: quando o homem está de alguma forma mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível, materialização? A palavra vício tem origem do latim vitium e significa falha ou defeito. Na filosofia, temos a seguinte definição: os vícios são os extremos opostos, cujo meio termo é a virtude. Por exemplo, a abstinência é a intemperança, diante da moderação. A covardia é a temeridade diante da coragem. Para Spinoza, a virtude é a causa principal dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. O vício, por sua vez, é a submissão às paixões. Como se dá o vício? Quando o vício é formado, é porque, de alguma forma, a substância ou a prática afetou, o sistema de busca e recompensa do nosso cérebro, seja através dos neurotransmissores ou por alteração hormonal, ou até mesmo alguma lesão. Tipos mais comuns de vício: bebidas alcoólicas, cigarro, internet e redes sociais, Netflix, sexo, drogas ilícitas, jogos digitais, apostas, tudo aquilo que foge ao controle, medicamentos, itens como internet, redes sociais, cigarros, bebida, são classificados como estado de consumo excessivo, que a psicologia chama de atividade irracional, que nos dá prazer temporário, onde as trocas e o sexo se encaixam. Trocas não, onde as drogas e o sexo se encaixam. Nossa mente é constantemente bombardeada para ocorrer o consumo, que gera o vício. Isso nos leva a um estado que muitas vezes perdemos o sono, perdemos a concentração, né? Segundo o filósofo grego Epicuro, o homem sábio bebe um pouco para obter prazer, mas não tanto que cause uma ressaca, nada em excesso. O grande problema do excesso é isso aqui: o vício pode virar dependência, e a diferença é a seguinte: o vício tem a característica de não causar submissão total. Quem tem algum vício consegue ter a percepção que aquele mau hábito pode lhe causar prejuízo. Já o dependente necessita completamente permanecer com aquele comportamento, sendo totalmente submisso àquela situação. Como podemos notar, esse é um problema que atinge todas as esferas, todas as camadas da sociedade. Temos outros vícios, como excesso de alimentação, até mesmo uma pessoa extremamente curiosa acaba gerando uma disfunção nela. Como tal, antes que vire dependência, existe a necessidade de ajuda.
muitos vícios, a pessoa passa por esta existência sem grandes danos ao organismo, mas sempre algo estará prejudicado. O nosso problema está no perispírito, que é o elo de ligação do espírito com o nosso corpo físico, quando estamos encarnados. Por que eu quis dar essas definições? Hoje nós temos uma gama muito grande de vício. Temos as drogas ilícitas, temos o cigarro, temos a bebida, temos o sexo, excesso de alimentação, temos a internet. Principalmente quando adolescentes se trancam nos seus quartos, ficam ali navegando. É um mundo totalmente novo ainda, e ainda um mundo obscuro, sem muita regulamentação. Então isso exige que nós, pais, irmãos, amigos, né, fiquemos atentos a esse tipo de vício, que leva muitas crianças, muitos jovens hoje ao suicídio, por situações extremas. Para você ser aceito em determinada coisa, você precisa fazer isso, se automutilar, né? E temos, infelizmente, as outras drogas ainda, aí, os vícios, maconha, cocaína, crack, bebidas, o alcoolismo, né? Então são itens que nós temos que ficar muito atento. Hoje temos uma gama muito grande de pessoas entregues ao vício de remédios, porque muitas vezes quer que a dor passe imediatamente, não tem a compreensão que precisa fazer, passar um tempo para que haja absorção pelo organismo, para que se faça bem. Enfim, e todo o excesso do vício vira uma dependência. Parar de fumar, por exemplo, é um complicador muito grande, né? Eu parei já há alguns anos, tá fazendo esse mês 5 anos que eu parei. Fumei mais ou menos uns 40 anos, 40, 14, 5, mais ou menos isso, uns 40 anos eu fumei. Eu parei quando eu tive H1N1, porque eu não conseguia respirar. Eu tossia muito, às vezes ficava 40 minutos tossindo, pegava o ar, achava que tinha acalmado e voltava. Aí no hospital eu pensei, meu Deus, eu tô com uma gripe, entre aspas, que é a H1N1, a influenza, e tá me dando esse problema, não consigo respirar. Imagina se eu tiver um câncer de pulmão, um efisema pulmonar, alguma coisa relacionada ao cigarro. E parei. Foi fácil? Não. Era gostoso fumar? Muito. Às vezes as pessoas pensam, você parou por causa da religião? Não, eu parei por medo mesmo de ter uma doença mais grave. Então, é algo que me deu ali um choque, mas porque eu tive uma outra doença, Peguei aí H1N1, fiquei na UTI e tudo, mas, é uma coisa terrível, então me deu um medo. Agora, pode ser que eu passasse a vida toda e não me desse problema nenhum, mas o meu perispírito estaria comprometido. Então, muitas vezes, aquela passagem que temos no umbral é para expurgar tudo isso, da bebida, do cigarro, excesso de comida e tantos outros vícios. E, como eu falei aqui, tem o vício também da maledicência, né? Aquele que fala mal, fala uma maldade, faz uma fofoca, intriga. Isso a pessoa se torna uma viciada, né? Mas, então, eu quis dar uma atenção a isso. Vamos ficar atento. Às vezes tem algum parente nosso, algum irmão, alguma coisa, pedindo uma ajuda, uma mão, e está do nosso lado e não conseguimos identificar, tá bom? Bom, voltando aqui, um mentor, certos homens e mesmo os espíritos desencarnados demoram-se por tempo indeterminado nos vícios, enquanto outros, seus companheiros, saem logo quando passam a sofrer as consequências do erro. Temos as tentações à disposição quase sempre, mas alguns passam pelo ambiente como vício, não se interessam por eles. Da elevada esfera, da alta esfera espiritual vem o seguinte: o espírito com certa faixa
de seu despertamento espiritual, sofre todos os tipos de agressões inferiores, passando por tudo para recolher experiências. Qual o anjo que não sofreu, nem foi testado pelas paixões inferiores, que não deslizou nos caminhos dos erros, para aprender a ser bom e compreender o amor? Esses processos foram criados por Deus. Se alguém acha que foram criados pelos homens, é só raciocinar. O homem foi criado por quem? E por que as suas tendências? Na onisciência do Criador, ele, ao fazê-lo, não sabia que isso iria criar tais ou quais modalidades de erro? Ele não estava sabendo? Então ele colocou tudo também, para que possamos expurgar. Porque não adianta nos isolarmos, ficarmos dentro de uma caverna, ficar isolado de tudo, de todas as tentações. O que estamos fazendo pelo nosso progresso? Nada. Que o principal é ajudar o nosso semelhante, estamos dentro de uma caverna. Miramês? O que existe no mundo, em se tratando de faltas, sempre existiu, para a nossa educação e do próprio faltoso. Isso é justiça. Por que imputar os erros somente para os homens e na profundidade esquecer de analisar a necessidade de tais coisas para a educação dos mesmos? Não devemos culpar ninguém pelo que se passa. Tudo são meios usados pela inteligência divina para o despertamento das almas em ascensão. Aqui vem um belo ensinamento. Vamos trabalhar no bem, viver no bem e a caridade, para não precisarmos de mais correções. Vamos orar e vigiar, para não cairmos em novas tentações. É o que disse Jesus, nos ajudando a nos erguermos para a luz. Ninguém deseja sofrer, correto? Todos temos um instinto de procurarmos as coisas melhores. E quando encontramos a nossa paz, ela é produto da maturidade espiritual. Então temos que passar por todas essas dificuldades para atingirmos a plenitude, para atingirmos a nossa maturidade espiritual, para atingirmos a nossa reforma íntima. O parágrafo abaixo é algo que sabemos, identificamos, mas, abre aspas, pois não existe outro meio, os outros meios ou outros meios para compreender os problemas melhor do que a dor. Enfim, todo tipo de infortúnio para que se possam despertar os valores latentes e gozar das delícias da vida. Aquele que perseverar até o fim no amor será alvo de todas as consequências do ódio, da inveja e do ciúme, e o seu coração abrir-se-á para o coração de Deus nos caminhos de Jesus. Fecha aspas. Então, meus amigos, quando estivermos nos afastando das tentações, dos vícios, sempre vai vir aquele irmãozinho. Ah, vai lá, faz aí, mais uma vez só. É a despedida, depois você não vai fazer mais. Então vai lá, faz isso, faz aquele outro. Não se preocupa, isso tudo passará. São as tentações, quando vamos nos desviando, principalmente as tentações dos vícios, bebida, cigarro, tudo que está ali no vício, né? Tem uma legião de irmãos que estão junto conosco, que eles absorvem as nossas energias, né? Não teve aquele filme que eu comecei a passar, depois a Iraninho passou, encerrando, sozinho? Sozinho? Nunca. Sempre vai ter alguém ao nosso lado, né? Influenciando no bem e influenciando aquelas coisas não tão bacanas, né? Mas só depende do ser aqui fazer a opção. É o livre-arbítrio. Agora, 646 e última desta noite é a seguinte. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta:
O óbolo da viúva verdadeiramente é o símbolo da caridade mais pura, porque foi dado com o coração. É aquela história, né? Tá lá fazendo as doações, aquela viúva pega aquela moedinha única que tinha e joga lá. Os hebreus, ou todos os outros que lá estavam, fariseus e todos os demais, davam quantidades, compravam animais para sacrifício, ofereciam sacos de mantimento, de grãos, mas aquela senhorinha, né, era o que ela tinha. Então foi dado do fundo do coração dela. Ela deu tudo o que tinha para dar, talvez até o que precisasse para se alimentar. Pode ser que ela pensou da seguinte forma: eu já me alimentei, já comi hoje. Tem outros que ainda não conseguiram nada. Então ela foi lá e deu a moedinha dela. Como Gino sempre fala, a natureza não dá saltos, mas tem uma sequência de passo a passo, de vida a vida. Mesmo que as pessoas não sintam, mas o amor de doar o que tem em favor dos que necessitam, mesmo que num primeiro momento possa ser a sobra, já é um grande começo para nós. Todo ato de caridade é louvável. Com o tempo, aprenderemos a fazer a caridade por amor, não por obrigação ou forma de dispensar aquele que está pedindo alguma coisa. Um mentor, aprenderemos pela maturidade espiritual a sempre servir aos que andam conosco a caminho. Admiramos a nobreza do gesto da viúva, se servindo daquilo que tinha para ofertar, de modo que nem o gasofilácio anunciou, mas Jesus, vendo e sentindo a sinceridade dela, alegrou-se o coração em ver o amor que desprendia do coração da mulher em favor das criaturas. Foi bela essa passagem, né? Aí, gasofilácio é caixa ou cofre onde se recolhiam as oferendas para o culto. Na Igreja Católica não temos ali o cofrinho, a caixinha, gasofilácio, tá bom? Miramês. O que vale mais, certamente, que são os sentimentos que irradiam na hora da doação, e não a quantidade. Mas nos dias atuais, mesmo que faltem sentimentos de fraternidade no coração doador, na oferta que cai das mãos nobres dos ricos, ela é abençoada por enxugar muitas lágrimas, por dar pão a muitos famintos e vestir muitos nus. É uma bela interpretação. Ainda que não tenhamos olhos de ver, coração de perceber, é melhor dar do que não dar. Agora, a resposta desta pergunta é um tapa na cara, não é não? Em melhor conta, tem Deus o poder que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Citei num estudo anterior, quando estava indo trabalhar, parou num farol, os carros todos parados, todo mundo bonitinho, dentro do seu carro confortável, um rapaz pedindo, né, lá no farol, todo mundo com seus vidrinhos fechados e tal. Você olha uma moedinha, vê se tem, você jamais põe a mão na carteira por medo, coisa do tipo, né? Pá, vem um outro andando, cruza por ele, divide o lanche, dá o lanche pro rapaz que estava pedindo, tá? Com a sua metade, ele segue. Ele seguiu o seu caminho. Como Paulo contou recentemente numa palestra, né? Que ele estava subindo ali no metrô, tinha umas pessoas na frente, você já fica meio assim e tal, e uma amparando a outra, né? Que eles entraram numa fila, se eu não me engano, para alimento, alguma coisa nesse sentido, né? O café da manhã, mas um apoiando o outro, um não deixou o outro. Se eu não me engano, era um casal. Tudo isso, gente, serve para acordarmos, despertarmos, né? O que aquele deu, o quê? O que ele tinha, o seu ombro. Ele doou aquilo que ele podia.
o ombro para uma pessoa que estava com dificuldade de andar, segundo o que o Paulo pôde mencionar, pode ter ferido o pé, alguma coisa, mas o outro se preocupou em ajudar. E nós nos afastamos. Eu fiquei ali no carro com o vidrinho fechado, não ia pegar a carteira de jeito nenhum. Depois de ver aquilo, veio aquele tapa na cara e falou: acorda, quem é você na fila do pão, meninão? Vamos? Tá? Aí você pega a carteira, você perde o medo, né? Aí você dá uma ajuda. Mas precisou um que tinha menos do que qualquer um, mas tinha pouca coisa a mais do que aquele que estava ali pedindo. O que ele tinha mais? Um lanche. Não pensou duas vezes em dividir o lanche e dar. Acordemos, meus irmãos. Ou seja, dividir é a caridade mais acertada, hoje e sempre. Se ainda não sabemos doar por amor, que continuemos a fazê-lo por outro motivo. Um dia atingiremos a verdadeira fraternidade. Bom, meus amigos, por hoje é só. Como eu falei lá no início, né? Dia dos Pais, domingão agora. Se nada mudar aqui no meu calendário, que eu sempre erro, é dia 13 de agosto, né? Curiosidade, aqui no Brasil, ela foi instituído em 1953, no mês de agosto, se eu não estou enganado, 14 de agosto. Foi um publicitário que criou uma peça aí para premiar o pai com mais filhos, o pai mais novo e o pai com mais idade. E aí acabou virando, aqui no Brasil, o segundo domingo de agosto como o Dia dos Pais. E é uma data comemorada mundialmente. Em muitos locais é o mesmo dia de São José. Se eu não me engano, o 1º de junho é o Dia Mundial do Dia dos Pais. Aqui foi por causa de um comércio, tentar o segundo semestre fazer alguma coisa diferenciada para vendas, essas coisas, como tem o Dia das Mães. E aí virou no segundo domingo de agosto, instituído no Brasil, 2º de agosto em 1953. Como eu disse, aqueles que têm oportunidade ainda de ter seus pais encarnados, um grande beijo, abraço a todos. Aqueles como eu, que meu pai já voltou para a pátria espiritual, lembrarei sempre dele com grande carinho, o meu italiano. Tá bom, meus amigos? Por hoje é só. Espero reencontrar a todos no nosso próximo estudo. Não vou nem olhar o calendário, porque eu sempre erro. No outro eu falei uma data, errei completamente. Mas deixo um grande beijo no coração de todos os pais. Espero nos reencontrarmos novamente com toda essa alegria e satisfação. Foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em minha casa. Um beijo no coração de todos, até a próxima. Tchau!